Quando o assunto é tretas e barracos, não dá pra deixar de falar do 90 Dias pra Casar, né? É tipo um imã pra escândalos. Toda temporada tem algum rebuliço rolando. E olha, tem uns que são tão absurdos que até a polícia entra no meio. Hoje vamos relembrar alguns dos maiores escândalos que rolaram nesse programa. Se você gostou do tema e quer mais vídeos sobre 90 Dias pra Casar, deixe um eu quero aqui embaixo. Aproveite e já capricha com o seu gostei. Se é novo por aqui, se inscreva e ative o sino para receber nossos vídeos toda semana. Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo! A brasileira Larissa Lima ficou conhecida como a rainha do drama em 90 Dias pra Casar, e é daquelas que não passa despercebida. Você é a rainha do drama. Quando ela e Coach se casaram na sexta temporada, a gente sabia que o circo estava armado, e não demorou muito pro show começar. E não foram só as brigas com Coach que deram o que falar não. Ela arrumava confusão com todo mundo, até mesmo com a mãe dele, Debbie Johnson. Depois veio outra brasileira, a Jess, que também namorou o Coach. Larissa e Jess até trocaram algumas farpas enquanto eles namoravam, mas olha só que reviravolta. Em certo momento, elas até se uniram para dar uma lição de moral no cara. Mas nem tudo era só palhaçada. Larissa tinha seus problemas sérios também. Suas brigas com Coach eram tão explosivas que acabaram em violência física. E não foi só uma vez não, foram 3. Aí já viu, né? Parou na prisão por violência doméstica e ainda teve que encarar o risco de ser deportada. A Larissa tá aqui há 1 ano e foi presa 3 vezes. Mas a vida da Larissa é daquelas que parece enredo de novela. Mesmo com todas essas tretas, ela conseguiu ficar nos Estados Unidos. Mas, claro, os problemas legais complicaram a chance dela se reunir com os filhos por lá. No final das contas, Larissa Lima se tornou uma das figuras mais controversas e comentadas de 90 Dias pra Casar. Com suas brigas, tramas e reviravoltas, ela conquistou um lugar especial nos corações dos fãs do programa. Poucos causaram tanta bagunça quanto George Nava. O cara não só tentou encontrar o amor no programa, mas também se meteu em algumas enrascadas que viraram manchete de jornal. George ficou famoso pelas piores razões quando as notícias sobre seu envolvimento com entorpecentes começaram a rolar por aí, jogando uma sombra gigante sobre sua participação no programa. Oi gente, aqui é o George e no momento eu tô preso aqui num presídio em Phoenix. E agora já faz 1 ano e 8 meses que eu tô por aqui. O fim do casamento tumultuado com a polêmica Anfisa não só marcou o ponto final de uma relação, mas também o começo de uma briga judicial que o mandou direto para a cadeia e condenado por tráfico. Mas, olha só, foi atrás das grades que George deu a volta por cima. Longe das câmeras e do glamour, ele começou uma jornada de transformação. A perda de peso absurda foi só a ponta do iceberg de uma mudança mais profunda. Enquanto estava trancafiado, ele se dedicou a reconstruir não só o físico, mas também a mente e o espírito. E daí, quando saiu da prisão, George não era mais o mesmo. Sua libertação não foi só o fim de um pesadelo, mas também o começo de uma nova fase. Ele encontrou o amor de novo e construiu uma família, se tornando o exemplo de superação. Enfim, enquanto muitos dos seus colegas de elenco estavam enfrentando problemas após escândalos parecidos, George escolheu um caminho diferente. Ele não só encarou de frente os erros passados, mas também usou eles como um combustível para se tornar uma versão melhor de si mesmo. Se tem um casal que deu o que falar no programa, esse casal foi Eric e Leida. Eles acabaram se conhecendo online logo depois de Eric se divorciar e decidiram entrar nessa loucura do programa para ver se o amor deles tinha futuro. Eu conheci o Eric quando eu cliquei no perfil dele, por acaso. O rosto dele é bem marcado, bonitão, eu diria. Mas a vida dos dois não foi nenhum mar de rosas. Logo em 2020, vizinhos começaram a falar sobre uma possível violência doméstica, o que deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha. E tudo porque na mesma época eles acabaram comprando uma casa juntos. Tá vendo como as coisas parecem ser confusas? Só que em 2023 a coisa ficou feia de verdade. Leida foi presa por uns esquemas de roubo e fraude eletrônica no trabalho.
A relação dos dois ficou abalada, com todo mundo se perguntando se eles iam continuar juntos. E se eu te disser que teve mais treta? Pois é, Leida deu um ultimato e mandou a filha adolescente de Eric embora de casa, deixando todo mundo chocado com sua atitude. E para piorar, teve até polícia envolvida em uma briga feia, onde Leida estava segurando uma faca. Que mulher maluca, né? Mas mesmo com todas essas confusões, Eric e Leida decidiram ficar juntos, e desde então eles têm evitado os holofortes, mas não sem drama. Leida até revelou que recebeu ameaças de morte de alguns fãs do programa. Que loucura, né? Entre brigas e barracos, Eric e Leida se tornaram o casal mais problemático e odiado de 90 Dias para Casar, deixando todo mundo espantado com as reviravoltas desse romance digno de novela mexicana. Pega a pipoca, porque essa história é pesada. Quando falamos dos maiores escândalos de 90 Dias para Casar, o nome de Cindy não pode faltar. Depois da separação de Tânia, o cara se viu no meio de um verdadeiro furacão de acusações sérias. Sério, rolou até papo de abuso tanto mental quanto físico, feito por uma mulher com quem ele teve um relacionamento. E não para por aí não. Dizem que o Cindy tem um histórico de abuso de álcool que só complicou ainda mais a situação. Enquanto Tânia e Cindy seguiram caminhos diferentes de boa, a Tânia não perdeu tempo e saiu em defesa da mulher que fez as acusações. Mas olha só, o Cindy preferiu não falar nada sobre as tretas publicamente. O lance dele agora é bancar de influência nas redes sociais e, pasmem, até tentar a sorte em sites adultos. Quem diria, hein? Enquanto as acusações estão lá no ar, o Cindy parece não estar nem aí e está mais focado em seguir com sua vida, mesmo que seja debaixo de um turbilhão de polêmicas. Agora, um escândalo que vai ficar marcado na história de 90 Dias para Casar é o de Lisa Haney. Aos 50 anos, mãe de uma adolescente e já divorciada há uns bons anos, ela recebeu uma mensagem do Asma que tinha 30 anos, lá pelo Message do Facebook. Começou assim uma história que nem mesmo nos melhores roteiros de novela você veria. A Lisa, sempre esperta, até desconfiou no início. Afinal, golpe pela internet tá mais comum que água gelada no verão, ainda mais vindo da Nigéria. Mas o Asma fez questão de provar que era ele mesmo nas videochamadas, o que deu uma tranquilizada na Lisa. Você é muito linda e gostosa. Eu te amo. Os nigerianos são conhecidos por aplicar golpes, mas o Asma parecia bem confiável. Mas a coisa começou a esquentar mesmo quando as chamadas de vídeo começaram a ficar um tanto picantes. O Asma já me viu nua em pelo. E se ele ficou excitado, com certeza. Lisa decidiu ir até a Nigéria para conhecer o Asma pessoalmente. Que olha, ela já estava naquela vibe de celebridade com o cara. E ele até compôs uma música no Dia dos Namorados, mostrando todo o seu comprometimento. Quando a Lisa botou os pés na Nigéria, o negócio desandou de vez. Ela começou a reclamar de tudo, desde o trabalho do Asma até a cultura de lá, deixando o cara todo confuso. Se você acha que parou por aí, segura que ainda tem mais. Durante o programa, eles até se separaram com tanto estresse. Teve até uma briga em que Lisa soltou um comentário racista pro Asma, gerando maior rebuliço. Depois disso, rolaram uns boatos de que Lisa tinha sido chutada do programa, mas ela nega tudo e continua a dar pano pra manga, falando mal do Asma por aí. Outro casal que deu o que falar no programa é Paul e Karine. Esses dois não só arrumaram confusão no relacionamento, mas também protagonizaram uma briga feia pela guarda dos filhos, que virou um verdadeiro circo. Paul era daqueles que não tinha filtro, sempre expondo e humilhando a Karine na frente de todo mundo. E aí, para piorar, ele começou a acusar ela de ter pulado a cerca e de ter filhos por aí com outros caras. E não é que a coisa ficou ainda mais louca? Com um histórico cheio de acusações cabeludas, incluindo a Karine falando de abuso e o Paul falando de traição, o bicho pegou mesmo foi quando eles perderam a guarda dos filhos. Foi um baque daqueles que deixou todo mundo de coração partido. E olha só, mesmo com ordens de restrição rolando, o drama continuava. A Karine ficou toda arrependida, enquanto o Paul surpreendeu todo mundo fazendo piadinhas sobre a situação. Só faltava essa, né?
Agora, o que deu que falar no programa foi o caso de Jeffrey. O cara enfrentou um rolo daqueles, com acusações pesadas de violência doméstica, o que acabou resultando em uma sentença de 18 anos de prisão por agressão e até sequestro. E olha que o mais louco é que isso tudo rolou antes mesmo dele aparecer no programa. Mas a sentença só rolou depois, e tanto ele quanto sua parceira Varia ficaram chocados com a dureza da sentença. Mesmo o Jeffrey negando tudo, os fãs não quiseram nem saber e praticamente cancelaram eles, botando o pé no chão contra qualquer tipo de violência. Esse talvez seja o escândalo mais pesado e nojento que você vai ver nesse vídeo. Mike, que participou da primeira temporada de 90 Dias para Casar, está de olho no furacão por razões de arrepiar os cabelos. Ele é acusado de possuir e distribuir material ilícito envolvendo menores. Sim, é isso mesmo que você ouviu. As acusações recentes de crimes sexuais deixaram muita gente de queixo caído. Dizem por aí que Mike tinha em sua posse, pelo menos, uma imagem chocante de menores de 12 anos. É revoltante, não é? Essa revelação abalou os fãs do programa e gerou uma onda de choque e desgosto. Muitos começaram a se perguntar se a aparência jovem de Aziza, sua esposa, tinha alguma ligação com essas preferências perturbadoras. Além dessas acusações serem graves e também inaceitáveis, elas jogam uma sombra escura sobre a participação de Mike no programa, levantam questões sobre seu caráter e deixam os fãs do programa angustiados e questionando tudo. Mas e aí? Qual dessas curiosidades você achou o maior escândalo do programa? Se você gostou e quer mais vídeos sobre 90 Dias para Casar, deixe um eu quero aqui embaixo. E olha só, aqui do lado vou deixar mais 2 vídeos aqui do canal para você dar uma olhada, fechou? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.